Lê, você acha que a inteligência artificial vai acabar roubando nossos empregos? Eu espero que não, Lia. Mas do jeito que as tecnologias estão sempre avançando e às vezes para lugares que a gente nem imagina, essa é uma pergunta que sempre fica, né? Sim, a velocidade está muito rápida. Quando a gente vê, já mudou tudo. Lembra da Kodak? Não é assim que o digital matou o analógico, mas que mudou tudo, mudou mesmo. E as videolocadoras? Eu tava. E você? Eu também tava, Lia. Mas dizem que se a gente tiver capacidade de adaptação, a gente consegue sobreviver às mudanças, né? E você? Acredita que a adaptação pode nos salvar da obsolescência? Eu acho que sim, né? Quando a gente pensa na nossa vida naturalmente, a gente tem várias etapas e mudanças que nos fazem adaptar a toda essa nova situação. E o que eu acho mais interessante é quando a gente aprende com tudo isso, né? Eu não sei quais foram as mudanças que você já passou na sua vida, mas eu, por exemplo, quando entrei para um novo emprego, quando fui mãe, tive que me transformar, tive que aprender com novas referências, buscar ideias com outras pessoas e tudo isso vai fazendo a gente crescer cada dia melhor, né? Como você acha que a gente pode reaprender a se comunicar com o mundo? Eu acho que observando tudo que está acontecendo à nossa volta, não ficando alheio a tudo que está acontecendo, conversando com outras pessoas, buscando mais informações. A gente está sempre sendo desafiado e por isso a gente tem que buscar maiores informações para a gente conseguir sobreviver. E hoje a gente fala muito sobre adaptação relacionada à inteligência artificial, né? Como você acha que ficam os profissionais nesse novo contexto? Bom, falando pela minha experiência, a gente vai ter que buscar informações em outras áreas de conhecimento, né? Eu, por exemplo, tenho tido que estudar um pouco mais de tecnologia, mais de dados, aprender ferramentas novas, quase como ser uma autodidata, buscando mais informações e me conectando também com outras pessoas para estar sempre atualizada e poder ter novas ideias de como o meu trabalho pode melhorar e como a gente vai fazer as coisas daqui para frente. Acho que a inteligência artificial veio para ficar, não tem volta. Então é importante a gente se dedicar assim para aprender e conseguir transformar um pouquinho mais os nossos trabalhos. Olha, minha carona chegou. Tchau. Tchau, Lia. Aí, agora sim. Tem que tomar uma água, né? Tem que tomar. Um bate-papo desse aqui, tem que tomar uma água. Pronto? Está pronto para começarmos? Que bom, cara. Que bom estar aqui com você, Lia. Eu digo mesmo. E eu vou começar dizendo uma coisa. Eu adorei a frase da sua camiseta. Quando a Kombi estaciona, a magia da história começa. E é isso que a gente vai fazer aqui. Legal, cara. Não é? Então me conta, Rogério, onde estamos? O que é essa maravilha aqui, essa Kombi? Gente, essa Kombi ela tem um significado muito grande para mim. É a realização de um sonho, né? Primeiro que é unificar, Lia, a paixão por carros antigos, a comunicação e desbravar o mundo aí, né? De conhecer histórias, igual tá da camiseta, realmente estacionar a Kombi e conhecer histórias, né? É muito rico quando a gente tem a oportunidade de conhecer alguém e ouvir essa pessoa, ouvir a história, o quanto a gente pode aprender com ela. Então, o projeto inicial foi a partir dessa paixão por comunicação, paixão pelas pessoas e paixão por carros antigos, né? E foi difícil deixar ela toda adaptada, assim, porque eu olhei e falei, meu Deus, como é que isso acontece? E aí você conectou 1000 fios, como é que foi esse processo? Olha, no processo, eu fiz realmente o desenho, um papel de pão de verdade, peguei uma folha do caderno do meu filho e imaginei como que seria a gravação de podcast dentro de uma Kombi. Onde ia estar sentado o Rogério, o host do podcast, e o entrevistado, a pessoa que eu conhecia em qualquer lugar aí. Que entendesse o que era o Conexão Kombicast, que é isso aqui, ó. Conectar pessoas, que é conectar dentro de uma Kombi, que é ouvir histórias, que é poder viajar, aprender com as pessoas, né? Porque eu acredito muito, Lia, que no processo de aprendizagem, né, a gente aprende com as experiências do outro, observando, e foi nesse projeto. Então assim, eu já trabalhei em rádio, em pequenas emissoras do interior, e sou formado em comunicação,
Então, você sabe que isso eu achei super interessante na sua história, porque quando eu vi a Kombi, né, é uma Kombi adaptada. Adaptada. E aí essa palavra ficou muito forte quando eu ouvi sua história, quando você me contou sua história, porque você é um cara que se adaptou demais ao longo da vida, né, Sim. da carreira. Isso é Sim. muito legal, porque tem uma simbologia, né? A Kombi Sim. foi adaptada, mas você vem se adaptando. Conta um pouco desse Vim. começo aí da sua Na verdade, história. assim, quando eu me formei em comunicação e fui ingressando nas emissoras de rádio, aquela dificuldade financeira, tive que entrar no mercado financeiro. Entrei numa grande empresa no mercado financeiro, trabalhei 18 anos. E mesmo assim tinha aquela paixão por comunicação. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho um WhatsApp, eu tenho um celular, eu tenho um carro. Eu vou criar um podcast com um celular. Então, dentro do carro, eu gravava, eu pegava o celular e ficava falando com o som do carro, era como se fosse uma trilha sonora. Então eu fazia mais ou menos assim, que era um programa Sextou. Gente, isso aqui é o Sextou do Conexão Combicast, transmissão via WhatsApp e toda sexta-feira conteúdos incríveis aqui. Então assim, eu comecei dessa forma. Então eu mandei esse áudio num grupo de trabalho do banco, né? Trabalhei no banco. E quando o diretor ouviu isso, eu falei, cara, esse negócio é diferente. Então eu criei Conexão via WhatsApp. Aí eu recebi um e-mail da empresa WhatsApp falando que eu não poderia utilizar. E aí bateu aquela frustração. Falei, e agora? O que eu faço? Quem trabalha com comunicação trabalha meio que em terreno alugado, né? Porque a gente usa plataformas que não são próprias, não né? são próprias, exatamente. Então também a gente tem que se adaptar com as regras que existem nessas Sim. plataformas. E aí eu falei assim, caramba, não posso usar mais rádio WhatsApp. Aí eu falei, vou usar rádio Conexão Web. E aí foi que eu criei o Instagram da Rádio Conexão Web e continuava fazendo. E aí esse áudio que era pelo WhatsApp, Lia, aí eu falei, puxa, eu vou colocar no Spotify. Sim. Eu falei, puxa, eu tenho uma plataforma que eu posso criar o meu conteúdo pelo WhatsApp, mas agora eu posso colocar pelo Spotify. E aí você fala assim, você já entendia dessas coisas, Rogério? Nada. Foi aprendendo. Não tinha nem como falar que aprendia, que sabia, né? Não. Porque você começou como radialista lá no que era radialista antigamente. Gente, na época lá, não tem essa modernidade que tem hoje. Então assim, era cartucheta, era MD. O jovem não sabe o que é isso, Não Rogério. sabe. O jovem não viveu. E aí e você tinha, na época, era o comunicador e o sonoplasta. Hoje não. Hoje é o próprio radialista, ele que faz as vinhetas. Consegue fazer tudo sozinho. Foi que eu criei o Conexão Combicast. Conexão de conectar pessoas. O Kombi é da Kombi. E o cast por relação a ser um podcast. Então assim, eu peguei essa questão dessa experiência que eu tinha de comunicação, de rádio, e adaptei tudo no processo de uma Kombi. E eu acho que hoje, nessa questão de tecnologia, a gente tem que aproveitar a tecnologia a nosso favor e não ter medo dela, né? Então me ajuda bastante nesse processo. É isso que eu acho bastante legal, porque o que você fazia antes, né, como radialista, depois no WhatsApp, de pegar histórias, conversar com pessoas, isso já é seu, né, é nato. E aí você usa a inteligência artificial, usa as ferramentas, as tecnologias para facilitar o processo, para fazer o que você está afim de fazer, para usar seus talentos e ouvir as histórias e dar amplitude, né, para as histórias comuns. Isso eu acho tão bonito, né? Legal. Porque são histórias de pessoas comuns. Comuns. E a gente aprende muito com elas, né? Rogério, você já ouviu muitas histórias por aí na estrada, né? Bastante. Tem alguma que te marcou pessoalmente? Olha, Lia, são várias histórias, né? São mais de 20 gravações de podcast, cada história a gente aprende um pouco. Mas uma que me chamou muita atenção foi um seguidor do Conexão. Ele me mandou uma mensagem, um direct, e falou assim, quanto você cobra para gravar um podcast? Aí eu falei assim, mas onde que é? Eu falei, em Osasco. Mas é com você? Ele falou, não. Mas quem é? A minha mãe. Eu falei, sua mãe? Tá, mas eu quero fazer uma homenagem no Dia das Mães. E aí eu falei assim, top. Fui para Osasco, sem roteiro, sem nada. Paro a Kombi em frente à casa dele. Mas sai uma senhora, 75 anos, com um sorriso tão maravilhoso. Quando ela viu a Kombi, ela sentou, ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo a pessoa mais importante do mundo. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história é a questão
de ela buscar o aprendizado. Ela veio do interior, uma família super simples, e ela tinha um sonho de ser professora. Ela veio para São Paulo com o pai, não conhecia ninguém aqui em São Paulo. Então ela trabalhou junto com o pai, depois ela entrou como secretária numa empresa, mas mesmo assim ela tinha aquele sonho de ser professora. E aí eu falei assim, mas por que professora? Podia ser qualquer coisa, né? Ela falou, não, que eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender, eu gosto de desenvolver as pessoas. E aí eu observei que as netas foram seguindo essa história da avó e estão sendo também professoras. Um propósito, Um propósito, né? E aí o que é legal é ver o carinho que tem e o respeito que os netos, os filhos têm por ela. Muito legal. Então foi um aprendizado assim de, se você tem um sonho, busca ele. Né? Mas de que forma? Estudando, buscando conhecimento, se movimentando. Sabe o que me chamou a atenção nessa história? O como contar a nossa própria história de vida é uma homenagem, né? Porque nem sempre as pessoas nos dias atuais, elas estão dispostas a ouvir. Às vezes a gente está muito mais disposto a falar, né? E tem até uma tendência de, enquanto o outro está falando, eu não ouço, eu já estou preparando a minha resposta. Exatamente. Né? Então, como ouvir, né, é uma homenagem. Ouvir a história de vida de alguém é uma forma de homenagem, Sim, né? Que coisa linda. Eu achei incrível, porque assim, eu nunca tinha, quando eu fiz o Conexão com o Bicast, jamais eu ia imaginar que alguém ia me chamar para fazer uma homenagem para a mãe. Você sabe que quando eu tinha minha avó ainda, eu pedia as histórias de vida dela e eu gravava no celular. Tem muito a ver com isso, né? Claro que era só para eu guardar, para eu ter isso, mas ela também ficava felicíssima de contar, né? De falar sobre o que ela viveu, as dificuldades, os desafios e as vitórias, né? Sim. Então isso é muito legal, todo mundo ganha, todo mundo aprende com isso, Aprende, né? com certeza. Eu acho que quando você tem essa habilidade e talento em saber ouvir as pessoas, e ouvir de verdade mesmo, olho no olho, se desligar um pouquinho da internet, do celular, mas ter essa conexão, você ganha muito. Rogério, qual que você acha que são suas habilidades ou competências que fizeram com que você tivesse essa trajetória, né? Que você não deixasse suas paixões e suas vontades serem soterradas aí pelas mudanças do mercado, Sim. né? O que você acha que você teve que ter, assim, para conseguir? Olha, eu acho que primeiro é a comunicação, saber ouvir, né? Eu acho que hoje, no mundo de hoje, eu tive que aprender isso, de não cortar as pessoas, de saber o tempo certo, de fazer a pergunta certa, na hora certa, né? Então, tive que ler muito, né? Então, depois que tiver a oportunidade, né, você vê aqui no Conexão com o Bicast, tem alguns livros, alguns vou ler ainda, mas eu acho que a leitura, pegar o livro mesmo, ler, sabe? Isso ajuda muito, né? Eu acho que isso me ajudou bastante. Você se espelhar em referências na área de comunicação, né? Uma pessoa que eu tinha como referência, o Silvio Santos, como comunicador. Um rapaz, um comunicador que conseguia falar com públicos diversos, de uma simples, e ele atingia, passava a mensagem, bem objetivo, bem clara. Então, isso eu acho que é importante. Legal. Eu acho que vejo muita gente falando, até nas redes sociais, dá muita volta, fala muito bonito. Às vezes, simples. Muito bom, Rogério. Então, um brinde às conexões reais. Legal, Adorei. Lia. Curtiu? Muito, adorei. Depois vai entrar e curtir um pouquinho mais essa conta. Você vai entrar, vai gravar um podcast comigo. Vamos sim. Talvez o X da questão seja preservar o nosso lado mais humano. Adaptar-se é fundamental.